meus amores do terceiro ano, boa tarde, meus amores do terceiro ano, artistas do meu Brasil varonil. Sim, hoje é quarta-feira, nosso primeiro dia da aula de artes. Então separa lá seu material bem bonitinho, tá? Seu livro de artes, para você estar fazendo a atividade junto com a tia Miriam. Hoje nós vamos finalizar a parte que nós vimos de estilogravura, tá? Vamos fazer o caderno do artista, respondendo as perguntas relacionadas aos artistas da estilogravura, os gravadores que vocês viram no livro de vocês de artes. Quem guardou a estilogravura que a tia Miriam falou que não era para jogar fora, pois bem, a sua estilogravura vai ter que ser colocada no seu livro hoje. A tia falou que não era para jogar fora. Você vai colar ela na parte que vem logo após o caderno do artista, que é aquela parte que você tem que fazer um desenho ilustrativo sobre aquilo que você aprendeu no seu livro. E o que você aprendeu nesse momento que nós passamos aí foi sobre a estilogravura. Depois a gente vai viajar até o Japão, a terra do sol nascente. Vamos começar a ver a cultura japonesa, tá? No seu livro de artes, vamos começar a conhecer um pouco sobre a Tomi Otaki. Você já viu algumas coisas sobre ela anteriormente aí no seu livro, mas agora que vai falar da cultura japonesa, que é o seu país de origem, que ela veio de lá aos 23 anos, tá? Ela não é brasileira não, tá? Ela é naturalizada aqui no Brasil. Ela veio do Japão para o Brasil. Então vocês vão conhecer um pouco da história da vida da Tomi Otaki, algumas obras que ela fez, tá? Tem um quadro azul, que eu já dei o nome de azul porque eu gosto de azul. Eu dei o nome, ela não gosta de dar nome às obras dela não, então eu dei o nome para a obra dela azul, porque é a cor que eu gosto. Vocês vão ver uma peça que ela criou o cenário, tá? Ela é artista plástica, então ela criou o cenário para a peça Madame Butterfly, que foi apresentada aqui no Brasil, tá? Foi trazida, né? Porque é uma peça que foi feita por um autor italiano, então ela trouxe para o Brasil e montou esse espetáculo, esse cenário, junto com outro diretor aqui no Brasil, tá? Então ela produziu todo o cenário da peça, então vocês vão ver um pouquinho desse trabalho dela, tá? Como ela mistura as cores, como ela trabalha as cores, o processo que ela levou para produzir todo esse cenário, para essa ópera, Madame Butterfly. Então você vai ver tudo isso aí na aula de hoje, tá? Separa o seu livro de artes, que vocês vão viajar até o Japão hoje, conhecer um pouco da cultura japonesa que foi trazida para cá, para o Brasil, quando eles imigraram para cá em busca de condições melhores de vida, junto com os outros imigrantes, né, que chegaram no Brasil entre o finalzinho do século XIX e o início do século XX, tá? Os japoneses também vieram para cá. Então é isso que você vai ver um pouco aí nessa aula de hoje, tá? Então pega o material e vamos viajar junto com a tia para o Japão, hein? Se liga aí, vamos lá, todo mundo pegando o material. Vamos lá, meus queridos artistas, para a nossa aula de artes, separando os materiais e datando para a tia o livro de arte das páginas 33, tá? Até a 43. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. Não se assustem, porque a maioria são imagens, tá? São pinturas. Poucas atividades, mas observação de imagem. Vamos começar aí com o nosso caderno do artista, tá? Nós vamos finalizar aí o que nós vimos sobre estilogravura, sobre tudo que vocês aprenderam, né? Sobre os gravadores, sobre o Oswaldo Goede, sobre aquela estilogravura que você fez. Não esquecendo também que a tia quer ver a atividade que foi passada para casa, para vocês pesquisarem outros artistas que produzem estilogravura também, que produziram, né, estilogravuras. Vocês tinham essa incumbência aí de atividade de casa, então daqui a pouco a tia vai querer ver também a atividade. Não esqueça aqueles que não estão online com a tia, que estão assistindo via vídeo, de enviar a foto da atividade feita que a tia pediu para fazer, tá? Atividade de casa. A tia vai mostrar qual é a página para vocês relembrarem o que foi passado para casa. Ó, foi a página 29, nós vimos o Goede, né, na 28,
e na 29 tinha uma atividade que vocês tinham que realizar uma pesquisa. É essa atividade que a tia vai querer ver depois, daqueles que estão comigo no Meet, tanto eu quanto a tia Ingrid, tá? E aqueles que não estão conosco no Google Meet, não esquece de enviar a foto, que é uma atividade de pesquisa, logo um trabalho de artes, tá? Então, era para vocês pesquisarem outras imagens de estilogravura de outros artistas que vocês não viram no livro de vocês, colarem a imagem, escreverem a data do nascimento, o local que ele nasceu, o nome da obra, o ano da obra que foi feita, a fonte de onde que você encontrou a obra, tá? Tudo isso era um trabalho de pesquisa e era um trabalho de artes. Então, tanto eu quanto a tia Ingrid queremos que vocês enviem essas fotos, tá? Ainda essa semana, para que a gente possa estar anotando o nome de vocês no nosso caderno de atividades de trabalhos realizados. Então, não esqueçam, tá? Foi um trabalho que foi passado na aula anterior, que era para nós vermos agora. Nós ainda vamos dar mais um tempinho, tá? Até sexta-feira, para vocês estarem fazendo esse trabalho. Quem ainda não fez. Quem não fez, beleza. Mas quem ainda não fez, tem até sexta-feira para enviar a foto para mim, para a turma da tarde, para a tia Miriam, ou para a tia Ingrid, se for da turma da manhã, tá? Agora vamos lá dar procedimento à nossa aula de hoje, no nosso caderno do artista. Utilize o espaço abaixo para registrar um pouco do que você viu e explorou nesse tema. O tema ajudou você a conhecer e a explorar a estilogravura? O tema estilogravura que foi trabalhado no seu livro? Você vai escrever se sim, você vai escrever explicar por quê, tá? De qual obra artística estudada você mais gostou? De todas as obras que vocês viram, tanto do Goeldi quanto do outro artista lá, do outro gravador de estilogravura, você mais gostou, e você vai escrever o porquê, tá? Você vai voltar ao seu livro, vai ver as imagens, vai refrescar sua memória e vai responder essa questão. 3. Você gostou da estilogravura que criou, aquela que você fez com a forminha lá de isopor? Você gostou? Atingiu o resultado esperado? Você achou que atingiu o resultado que foi esperado? De qual trabalho criado pelos colegas você mais gostou e por quê? A tia colocou as fotos dos trabalhos, os trabalhos foram colocados lá no grupo. De qual você mais gostou e por quê, tá? Aí você vai responder. Na página seguinte, que são as páginas 34 e 35, você vai colar a sua estilogravura, tá? Naquela página que tem em branco, que é para você desenhar algo referente a tudo que você viu aí nesse processo aí da estilogravura. Em vez de você desenhar, você vai colar a sua estilogravura no livro, tá? Aquela estilogravura que você fez. Espero que não tenha jogado fora, que a tia falou que não era para jogar fora, né? A tia avisou que não era para jogar fora. Que é para você colar na página que vem a seguir do seu livro, tá? Que foi o tema que você trabalhou, que abordou aí neste conteúdo de artes aí, que foi a estilogravura. Então, você vai colar a sua estilogravura no seu livro, tá? Agora, nós vamos passar para o nosso próximo tema, que é a presença japonesa no Brasil. Vocês aprenderam em história que os japoneses vieram, né, com a imigração. Eles foram imigrantes que vieram para cá, para o Brasil. Então, agora nós vamos ver um pouco aí da cultura japonesa. Eu sei que tem muita gente aí que gosta de desenho japonês, jogos, né, que são de origem japonesa. Então, vamos aprender aí um pouco sobre a cultura japonesa no Brasil. Vamos lá, páginas 36 e 37, a presença japonesa no Brasil. Aí tem uma foto de uma ópera, tá? Chamada Madame Butterfly. Ela foi apresentada aqui em São Paulo, no Teatro Municipal. Olha que riqueza de detalhe nas cores. A roupa bem marcante da presença japonesa. Olha, os kimonos, né, que são japoneses, as vestes femininas, bastante cor, bastante vermelho para chamar a atenção. Aí aqui também tem uma outra cena
É bem marcante também dessa ópera, Madame Butterfly. Quais as linguagens artísticas é possível reconhecer nas imagens? Você já ouviu falar em ópera? Você já viu alguma ópera? Quais elementos teatrais estão presentes nesta obra? Quem é a artista que criou o cenário de espetáculo que você sabe sobre as obras dela, tá? Aqui, ó, quem criou foi a japonesa Tomi Otaki, tá? Ela veio para o Brasil, ela não é daqui do Brasil não, tá? Ela é descendente de japonês, ela é imigrante, ela veio do Japão para o Brasil, tá? Se formou em artes plásticas, ela que produziu todo esse cenário, ó. Todo esse cenário foi produzido por ela, tá? Ela é uma artista plástica fantástica, vocês vão ver algumas obras dela aí no livro de vocês, tá? Vocês vão responder essas questõezinhas aqui. Bom, para aguçar sua curiosidade quanto à ópera Madame Butterfly, tá? A tia vai passar um trecho dessa peça, tá? Da montagem dessa ópera, que foi feita aqui, tá? Em 2011. Aí você vai assistir ao vídeo e depois a tia vai continuar com as atividades com vocês, tá? Prestem atenção no vídeo.
Sette sorelle. No, signore, come la mamma. Una nobile dama. Ma senza farle correre, povera voi conquista. E vostro padre. No. Quant'anni avete? Nove, 10. cresciti, 20. 15, netti, sono vecchi anni già. 15 anni. 15 anni. Metà dei giochi. E confetti. Depois de assistir aí Madame Butterfly, né, vamos conhecer um pouco aí sobre a vinda dos japoneses ao Brasil, um pouco de história. Tá falando aí que a ópera é um gênero que reúne música, teatro, danças e artes visuais. Então você vai marcar para ti, tá? A ópera é um gênero artístico que reúne música, teatro, danças e artes visuais, tá? Isso aqui que estava composto lá naquela imagem lá que vocês teriam que responder. Quais eram os gêneros artísticos que tinham lá? Música, teatro, dança e artes visuais. A música é o elemento principal, pois ele narra a história, principalmente aí nessa ópera Madame Butterfly, porque era uma ópera cantada. Então a música é o elemento principal. A partir do canto e dos sons dos instrumentos musicais, cantores, atores, bailarinos e figurantes contam a história para o público. A partir daquilo que ela estava cantando, foi-se contado uma história, tá? Madame Butterfly foi criada em 1903 pelo compositor italiano Giacomo Puccini, marca também para tia, tá? Ele era um grande admirador da cultura japonesa e procurou destacar elementos dessa cultura no espetáculo. A obra conta a história dramática de amor de uma jovem japonesa por um oficial da Marinha Norte-Americana, tá? A obra foi encenada no Brasil em 2008, sob direção de Jorge Takla, com o cenário da artista Tomi Otaki, que nasceu no Japão e aos 23 anos veio para o Brasil. Aos 43, a artista naturalizou-se brasileira, ou seja, ela é cidadã brasileira, tanto japonesa, que é da terra onde ela nasceu, quanto brasileira, que é onde ela cresceu. Ela se naturalizou aqui, tá? Assim como os Tomi Otaki e seus familiares, muitos imigrantes japoneses vieram para o Brasil no começo do século XX. Os primeiros a chegar desembarcaram no Porto de Santos, no litoral paulista, em 1908. Imigraram em busca de melhores condições de vida, porque nessa época o Japão enfrentava problemas econômicos. Hoje o Japão é uma potência, né? A gente sabe como o Japão é grande, os países orientais, né? Japão, China, são concorrentes aí dos países ocidentais, né? São países que acabaram que venceram seus problemas econômicos. Em 2008, além do cenário de Madame Butterfly, Tomi Otaki criou uma escultura em comemoração ao centenário da imigração japonesa no Brasil. A obra se localiza na orla da Praia de Santos e foi inaugurada pelo príncipe japonês Naruhito. Não é Naruto, tá, gente? Não confunda com Naruto Uzumaki. Naruhito. É essa obra aqui, tá? Esta obra aqui que foi feita em comemoração ao centenário da cultura japonesa, tá? Foi feita pela Tomi Otaki. Aí aqui tem uma foto, tá? Dela quando chegou ao Brasil, da família, né? Ela tava com kimono, ó, tá vendo? Tradicional japonês, veste tradicional. Tomi Otaki, como muitos outros imigrantes japoneses, naturalizou-se brasileira. O que isso significa? O que significa naturalizar-se, tá? No seu livrinho aí tá explicando o que é naturalizar-se, tá? Tornar-se cidadão de um país, renunciando à nacionalidade de origem. Ou seja, ela deixou de ser
japonesa para ser brasileira, tá? Mas ela tem as duas naturalidades, tá? Ela é tanto japonesa quanto brasileira, a Otaki, tá? A ópera reúne diversas linguagens artísticas. De que maneira as artes visuais e o teatro estão presentes nesse gênero artístico, tá? De que maneira as artes visuais e o teatro estão presentes nesse gênero artístico, ou seja, a ópera, tá? 3. A artista usou vermelho para fazer a escultura porque essa cor simboliza o Japão. Além disso, na obra, as curvas chamam muito a atenção. Você consegue reproduzir no livro impresso as linhas usadas por ela? Ó, essa aqui é a bandeira do Japão, tá? Que é conhecida como a Terra do Sol Nascente. O que eles querem que você represente, o que o autor do livro e o que o livro quer que você represente, é esta imagem aqui, ó, da escultura feita pela Tomi Otaki. Você consegue reproduzi-la no seu livro? Ó, as formas, as curvas, a cor que ela colocou, o vermelho, foi para representar a sua terra natal, o Japão, né? Que é a mesma cor que tem lá na bandeira do Japão, o círculo que representa o sol nascente, tá? É esta escultura aqui que você tem que representar aí no seu livro, tá? Como ela está aqui desta maneira, tá bom? Se você consegue representá-la aí no seu livro didático. Lembrando, não é para fazer a bandeira do Japão, tá? É para fazer a obra que a Tomi fez em homenagem ao centenário da vinda dos japoneses para o Brasil, tá bom? Agora vamos para a próxima atividade. Essa próxima atividade, vocês vão pedir ajuda para o papai, para a mamãe, tá? Para vocês estarem fazendo uma pesquisa, tá? A cenografia é a técnica que cria cenários de um espetáculo de dança, teatro ou de um musical. Ela ambienta o espaço e ajuda o público a compreender o local, o tempo em que se passa a história. A Madame Butterfly é uma história que foi ambientada na guerra, né? Na Primeira Guerra. Foi ambientada, não foi feita lá na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, o diretor criou um cenário, criou um espetáculo, fez tudo para as pessoas serem levadas naquela época, né? Na época entre a guerra que o Japão ficou contra os Estados Unidos e acabou que teve todo esse processo aí da menina japonesa que se apaixonou pelo soldado americano. Então ele fez com que o público voltasse, né, no tempo e fosse até o período da guerra. Então é isso que o cenário faz em uma peça, ou no teatro, ou num espetáculo de dança, tá? Ele faz com que a pessoa volte no tempo, né? Vamos supor, tá fazendo um musical dos anos 60, vai apresentar um espetáculo do musical dos anos 60. Então todo o cenário, todo o figurino, tudo tem que ser do tempo, da época que foi feito este espetáculo. Não pode ter nada futurista. Se é anos 60, não tem telefone celular, né? Não existe. A pessoa não pode estar com o celular nos anos 60, né? Então tem que ser ambientado de acordo com o local e o tempo que se passa a história. A iluminação também é uma técnica muito utilizada para ambientar o espetáculo e criar o clima das cenas, ou seja, muito claro para representar o dia, à noite para representar quando está escuro, né? Mistura de cores para mostrar que a pessoa está alegre, ou eliminação de cores para passar que é uma cena triste, né? Chama-se coreógrafo o profissional que cria o cenário e iluminador o profissional que comanda as luzes no espetáculo, tá? Marca aí pra tia. Coreógrafo profissional que cria o cenário, cenógrafo, perdão, quem cria o cenário, igual a nossa amiga Tomi Otaki, que foi quem criou o cenário da Madame Butterfly aqui no Brasil, e iluminador, o profissional que comanda as luzes de um espetáculo. Vamos lá, no número 1, acompanhado de um responsável, faça uma visita virtual ao site de uma das companhias teatrais abaixo, tá?
tem a Pia Fraus, tem a Barucutu, o Grupo Galpão, Companhia Giramundo, que eu amo de paixão, Carroça dos Mamulengos, que eu também amo de paixão. Você vai pedir a ajuda do seu responsável, vai entrar em um desses sites, tá? Em uma dessas companhias teatrais, para você poder estar respondendo as questões de acordo com a companhia de teatro que você escolheu, tá? Você vai escolher uma imagem do cenário, imprimir e colar no seu livro, tá? Você vai escolher uma companhia de teatro, vai entrar nessa companhia de teatro, vai ir lá na internet, procurar uma imagem sobre esta companhia de teatro que você escolheu e colar aqui. Depois você vai responder, tá? De qual espetáculo e companhia é o cenário escolhido? Depois que você escolher a imagem, você vai responder todas as perguntas de acordo com a imagem que você escolheu. Então, escolha a imagem e preste atenção em todos os detalhes da imagem, tá? De qual espetáculo e companhia é o cenário escolhido, tá? Por que você escolheu esse cenário que despertou a sua atenção? Com base no cenário, como você acha que deve ser o espetáculo? Aí depois você vai compartilhar a sua imagem com os demais colegas, tá? Recapitulando, você vai, junto com o seu responsável, fazer uma visita virtual a uma dessas companhias teatrais, tá? Eu amo a Giramundo e a Mamulengo, tá? São as minhas favoritas. Aí você vai entrar, você vai ver um pouco da história deles, vai ter algumas peças teatrais que foram realizadas por ele, tá? Vocês vão escolher uma imagem de um cenário da companhia que vocês escolheram. Bom, eu vou escolher Giramundo, né? Entrei no site da Giramundo. Ó, a tia escolheu Giramundo, né? Que a tia já falou que é o favorito dela, né? Junto com a companhia dos Mamulengos. Aí eu vi aqui, ó, tá contando um pouco da história do Giramundo, né? Tudinho. Tá contando um pouco como que eles foram feitos. Aí tem algumas peças, ó, tá? Tem algumas peças teatrais que foram feitas por eles. Então, eu vou escolher uma imagem, né? E vou imprimir a imagem. Ah, eu gostei dessa imagem. Ah, eu vou salvar essa imagem e vou imprimir. Ó, salvei, imprimi, colei no meu livro. Depois, eu vou lá e vou responder. De qual espetáculo e companhia é o cenário escolhido? Bom, espetáculo, eu vou ver lá qual é o nome. E a companhia? Giramundo. Por que você escolheu esse cenário que despertou sua atenção? O que despertou minha atenção foram as cores. Olha que cores lindas. Tá? Que despertou minha atenção. Com base no cenário, como que você acha que deve ser o espetáculo? Bom, com base no cenário, nas imagens que eu estou vendo, né? Pelas imagens que eu vi, deve ser um espetáculo infantil, que conta alguma história para crianças. Entendeu? Deste jeito que você vai fazer. Você vai escolher uma companhia, vai pesquisar um espetáculo deles, vai escolher o cenário, vai imprimir a imagem e vai responder as perguntinhas com base no cenário e no espetáculo que você escolheu, tá? Essa foi a atividade das páginas 38 até a página 41. A imagem a tia sabe que não vai ter como imprimir hoje para colar no livro hoje. Mas aí você pode fazer a pesquisa, a partir da imagem que você escolher, você responder as perguntas, tá? A imagem a tia deixa para colar, para mostrar ela na semana que vem. Mas as respostas das perguntas já dá para você responder de acordo com o que você vê lá no site que você entrar, da companhia que você entrar, tá? Você vai escolher um espetáculo e vai responder sobre ele e depois você escolhe a imagem do espetáculo e cola aí, tá? Mas a imagem a tia vai relevar para semana que vem, mas as perguntas a tia quer para hoje, tá bom? E aqui tem algumas peças, ó, teatrais do Giramundo, se alguém escolheu o Giramundo. Tem o Pirotécnico Zacarias, os Orixás, as aventuras de Pauleco Sandreca no Planeta Água, as aventuras do Dr. Botica, Torres Andantes, Alice no País das Maravilhas.
Vamos ver a Alice. Ó, esse é o espetáculo Alice no País das Maravilhas. Aí, ó, tem as imagens, ó, tá vendo? Ó. Aí você pode escolher e fazer a partir da companhia teatral que mais te agradar, tá? Aí você vai entrar, pesquisar e realizar a atividade. E depois vocês escolhem e imprimam a imagem, tá? Vamos lá para as últimas duas páginas, 42 e 43. A arte abstrata e as técnicas artistas, tá? Vai falar um pouco aí sobre a Tomi Otaki. Durante a carreira, a Tomi Otaki foi mudando o estilo de suas criações. Pouco a pouco deixou de fazer obras figurativas e passou a dedicar-se totalmente à arte abstrata. A artista afirmava que não dava título aos seus trabalhos abstratos para evitar que as pessoas se preocupassem em interpretá-los. Além da abstração, outra característica da obra de Tomi Otaki é o emprego de diversas técnicas, como pintura, gravura, escultura, colagem e serigrafia. A gravura era muito comum na produção artística do Japão artístico. Os artistas usavam essa técnica para registrar cenas históricas, como a vida de guerreiros e líderes, além de outros aspectos da cultura japonesa. Aí vocês estão vendo o samurai, né, ó. Uma gravura, aí tem alguns escritos japoneses ali, ó. O samurai com a sua espada, com a sua katana, tentando assustar os camponeses, ó. É uma gravura bem bonita. Dá pra você ver todos os elementos da cultura japonesa, ó. A roupa do samurai, bem antiga, né? A espada. Aqui eles no tatame, né? Todos assustados com o samurai. Essas escritas aqui, ó, são chamados ideogramas, tá? Que é a escrita japonesa. São os ideogramas japoneses, os samurais, os guerreiros, samurais. Miyamoto Musashi, na sala de lutas de 1855, de Tsunejiro Yoshitake, é uma xilogravura, olha, uma xilogravura, imagem do período Edo, relatando uma cena de teatro kabuki, tá? Cena do teatro kabuki, onde todo mundo pinta os rostos de branco. Geralmente os atores do teatro kabuki, os rostos são todos pintados de branco com linhas, só para marcar só os olhos e a boca. Quais elementos da cultura tradicional japonesa tradicional é possível identificar na gravura de Miyamoto? Converse com os colegas e o professor. Você vai escrever aqui que elementos da cultura japonesa você observou aqui. A tia falou, o samurai, o ideograma japonês, né? Você vai encontrar outros elementos e escrever aqui, tá? Vamos para a página 43. Que vai mostrar algumas obras da Tomi. Tomi Otaki utilizava poucas cores em suas obras. Ela misturava as tintas com muito cuidado para conseguir tonalidades diferentes. Observe com atenção a imagem de uma obra representativa do trabalho da artista. Sem título, porque ela não colocava nome nos títulos, né? Para as pessoas não tentarem decifrar o que era, né? Pra mim tá parecendo um ovo. Redonda que a gema, ó, mais escurinha que a clara, a parte mais clarinha. Tudo azul. Ai, amo do jeito que eu gosto, né? Bem azul. A Tomi me ama porque ela fez um quadro azul. Lindo. A mistura de cores, ó. Só o azul. Ela mudou a tonalidade do tom do azul, ó. Um azul mais escuro, um mais fosco. Ficou aqui mais clarinho, mas é o mesmo azul. Ela só foi mudando a tonalidade do azul. Lembra que a gente aprendeu isso? Fazer a cor começar a dar mais clarinha e ir ficando mais forte, a mesma cor. Então, ela utilizou essa mesma técnica aqui. Ela usou um tom de azul. A partir do tom de azul, ela foi mudando a tonalidade do mesmo azul. Ela não trocou de azul, tá?
Que cores predominam na obra? Quais as cores que estão predominando na obra? Agora 2. Qual a forma geométrica aparece nela? Essa forma ocupa muito ou pouco espaço. Qual é a forma geométrica que aparece aqui? Ela ocupa muito ou pouco espaço. Tá? Na 3. Você acha que a artista empregou bem a cor, as formas e o material para compor a obra? Essa é uma resposta pessoal sua, tá? Para mim, ela empregou maravilhosamente as cores, a forma e o material para compor a obra, porque ela utilizou não só o pincel, porque a gente pode ver aqui, ó, algumas ranhuras, né? Que ela deve ter usado outro tipo de material na tela para poder compor a obra. Ela deve ter usado um outro material além do pincel e da tinta, ó, porque nós conseguimos ver aqui, ó, ranhuras, tá vendo? Que pode ter sido utilizado um outro material além da tela, do pincel e da tinta, tá? Então, você vai dar a sua opinião. Para mim, tá maravilhosa. Você vai dar a opinião. Você acha que a artista empregou bem a cor, as formas e o material para compor a obra, tá? Aí você vai responder com suas palavras, tá bom? Com essa imagem linda, 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 linda obra de Tomi Otaki. Muito bonita mesmo. Eu sou completamente apaixonada pela cultura japonesa, não só pela cultura japonesa, mas pela cultura oriental, tá? Tanto Japão, Índia, China, eu sou completamente apaixonada. Então, eu amei essa pintura com essa obra de arte aí da Tomi, bem bonita, o azul, né? Eu vou dar um nome, ela não deu o nome, então eu vou dar um nome. O azul. O azul. A tia vai terminar a aula de hoje. Espero vocês amanhã com o mesmo material, tá? De artes. Deixa o livro de artes separados, tá bom? Que amanhã vai ter outra aula de artes, tá? Pra gente fechar o nosso livrinho de artes aí também, tá? Fiquem com Deus. Um beijo grande do tamanho do oceano azul, que é infinito no nosso planeta, né? Então, meu beijo é infinito. Fiquem com Deus e até a próxima aula.